Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lightning Bits, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Master de Grupo. Bom, primeiramente, o que é um Master de Grupo e para que ele serve? O Master de Grupo ele vai servir para que você possa controlar de uma maneira rápida e simples a intensidade dos seus aparelhos, no caso do aparelho de dentro de algum grupo, né, por isso que se chama Master de Grupo, utilizando seus playbacks, ou seja, eu vou atribuir um Master de um grupo específico a um playback, e aí a altura do fader vai fazer o controle da intensidade dos meus aparelhos deste grupo. Diferente do Grandmaster, que é um outro master que vamos falar em outro momento, que controla a intensidade de todos os aparelhos. Porém, qual que é o interessante do master de grupo? Então, se eu gosto de ter a intensidade dos meus aparelhos na mão, fácil de controlar, ou se eu gravei uma intensidade e depois eu percebi que não vai ficar tão legal numa câmera, ou que não vai ficar tão legal naquele momento do evento, eu posso controlar facilmente ali a intensidade dos meus aparelhos, até para poder ocultar ele numa cena, caso eu precise, caso eu queira fazer isso, ou até controlar a intensidade dele dentro de um efeito que varia de 0 a 100% e eu não quero essa intensidade. Então, rapidamente eu consigo controlar aí, com esse master de grupo de intensidade, controlar a intensidade dos meus aparelhos. Mas vamos ver como que eu faço isso. Para criar um master de grupo, eu posso mover ou copiar um grupo diretamente aqui num playback, Então, mas se eu mover, eu vou perder o meu grupo, ele vai ser movido daqui para cá, e não é o que eu desejo, Então eu vou dar um undo aqui, e eu vou agora copiar. Então o jeito mais rápido e simples de fazer é copiando o grupo que eu desejo criar um master para um dos meus playbacks, por exemplo, para cá. E logo vocês podem ver que eu criei um master de grupo com o nome do meu grupo, e aqui escrito Scale Master. Lembrando que os masters de grupo eles têm aí 5 modos diferentes, 5 diferentes modos de master de grupo. O Scale é um deles, vamos ver como é que ele funciona. Então eu tenho aqui uma cena e eu quero escalonar, eu quero fazer um scale na minha intensidade. Então já está rolando, inclusive, a minha cena aqui com a intensidade que eu gravei de 100% dos meus aparelhos. Então, como é o master de grupo, eu posso baixar aqui a intensidade dos meus aparelhos, como vocês podem ver. Isso não vai interferir no resto da minha cena, Os outros aparelhos continuam funcionando normalmente. Porém, os aparelhos que estão no grupo do meu Diablo, que são esses 6 aparelhos aqui atrás, eles tiveram aí a sua intensidade feita uma multiplicação, um scale dentro dessa intensidade. Então agora estão com 19% só. E caso eu queira ter esse efeito na minha cena, ou caso isso esteja atrapalhando a câmera ou o público, eu consigo fazer de uma forma rápida aí, por mais que essa cena já esteja gravada, eu consigo ter uma edição rápida aí na intensidade desses aparelhos. Se eu baixar isso aqui a 0, meus aparelhos vão apagar ali dentro do que a gente definiu. Eu posso colocar aqui de volta a 100%. Então, como vocês viram, o que o Scale faz? Ele multiplica, no caso, ele está multiplicando aqui de 0 a 100%. Então, 50% significa que eu tenho aqui, por exemplo, metade dessa intensidade. Então, com 10% eu tenho aí 1/10 da intensidade, e assim por diante. Então, ele multiplica a intensidade do aparelho gravado. Aqui, por exemplo, então, eu tenho um efeito rodando a 60 bpm, de 0 a 100%, e eu posso abaixar aqui a intensidade do meu master. Vocês podem ver que o efeito vai começar a rodar, então, de 0 a 10%, porque foi o scale que eu coloquei aqui. Então, o scale serve para uma multiplicação da intensidade dos meus aparelhos. Certo, vamos ver outros modos de masters. Temos aqui Options, Lock-in Scale Master. E aqui eu tenho a opção, tanto em Handler como Group, tanto aqui quanto aqui também. Então aqui eu tenho Scale Master, eu tenho a opção também de HTP. HTP, é um acrônimo que significa High Stakes Precedence. Então o valor mais alto aí tem a prioridade no comando. Então, por exemplo, eu vou dar o clear aqui. Então, se eu abaixei o meu HTP, quem tem a prioridade é aqui o meu main, que é aqui o playback que está rolando, porque ele está com 100%. Eu vou baixar um pouquinho aqui para 50% e vou subir o HTP. Vejam só, ele consegue também aumentar. Então ele vai ter aí maior prioridade, porque ele tem um valor mais alto do que o meu main aqui, que é o principal. Certo? Vou trocar agora de HTP, então, Options, liga HTP, vou em Group, ou vou aqui também, onde eu estou vendo, o Master Type. Vou trocar agora para Limit. Então agora ele vai limitar a intensidade do meu master. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em 30%, significa que esse é o valor máximo que ele tem. E se eu tiver 2 masters, o limit ele vai ter a prioridade aí. Quem tiver o menor valor tem a prioridade. Então ele define um limite rígido, Ele coloca um limite realmente no meu master. Então, por mais que eu coloque aqui a 100%, ele não consegue chegar a 100%, vai ficar sempre baseado ali no limite do que eu tenho. Ok? Próximo master que eu tenho é o Takeover. O que o Takeover faz? Assim que eu atingir o valor atual dos meus aparelhos, que agora está em 100%, por exemplo, eu já vou ter o controle da intensidade deles no meu programador. Então ele vai pegar o controle sobre o meu programador. Então, por exemplo, na hora que eu coloquei aqui a 100%,
e aí eu abaixei novamente, ó, vejam que esse valor se torna um valor ativo no meu programador. Então veja aqui, agora eu tenho o controle da intensidade dele, e além de tudo ele é um valor ativo no meu programador, que eu posso utilizar ele para poder fazer keyframes, posso utilizar ele para fazer outros palettes e assim por diante. Então o takeover transforma esse valor no valor ativo do meu programador. E por último eu tenho a opção do disabled, né? Então eu vou em options, seleciono aqui, coloco em disabled, vai fazer com que, né, esse master não faça nada. Então ele desabilita o meu master para que ele não tenha nenhum tipo de ação. O que eu também posso fazer para desabilitar esse master é deletar. Então se eu tenho, por exemplo, esse master fazendo alguma ação, como scale, ou HTTP, ou até limit, e deletar esse master, ele vai deixar de ter efeito. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a 20%. No momento que eu deleto o meu master, ele vai deixar de fazer efeito ali para os meus aparelhos. Então eles voltam aí para o scale de 100%, no caso para a intensidade de 0 a 100% que eles tinham dentro da minha cena. Vou colocar novamente aqui meu master. Por último, pessoal, a gente vai falar sobre a intensidade. Então se eu vier aqui em Options e selecionar aqui, eu ainda tenho a opção do Scale dele, que vai de 0 a 1000%. Não significa que ele vai me entregar mais brilho do que o meu aparelho consegue, mas vamos supor que eu gravei aqui o meu main a 50% e por algum motivo eu falo, não, 50% está pouco e eu quero também aumentar essa intensidade até 100%, né? Eu posso colocar aqui um 200%, que ele vai pegar o quê? Ele vai multiplicar o valor que eu tenho aqui gravado e vai multiplicar por 200%, ou 400%, ou 600%, ou 1000%. Lembrando que eu tenho que ficar sempre aí no limite do meu aparelho. Então, se mesmo que eu coloque 1000%, não significa que o meu aparelho vai me entregar mais brilho do que ele realmente consegue. Ele vai ter aquele limite físico dele que não entrega mais do que isso. Mas, se eu gravei aqui, por exemplo, como 10% e eu tenho um scale de 1000%, vai fazer com que ele chegue a 100% de dimmer. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.